Vamos ler a partir do verso de número 33 em diante. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorríeis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue. E nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Porquanto, aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os dois seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurará o sabor? Tende o sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Deus abençoe a sua palavra e ministre ao nosso coração nesta manhã de domingo. Você que está em casa, hoje de manhã nós queremos falar sobre os valores absolutos do reino de Deus. Uma passagem que exige de nós um cuidado maior, mas ao mesmo tempo texto dentro do contexto. A passagem que nós estamos lendo, Jesus tinha acabado de se transfigurar no monte. No capítulo 9, se você voltar um pouco antes, domingo passado o pastor Felipe falou sobre isso de manhã, a transfiguração. E domingo à noite nós comentamos sobre a descida dos discípulos que estavam com Jesus no monte e os 9 que estavam abaixo, os 9 que estavam no vale. Jesus estava no monte, havia se transfigurado, os discípulos estavam com ele, 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e 9 discípulos estavam no pé do monte, não subiram, e eles estavam impotentes, incapazes de fazer alguma coisa prática por aquele jovem que estava possesso de um espírito maligno que trouxe a ele surdez e ficou mudo. É lógico que nem toda surdez e nem todo estado de pessoa que está muda é resultado de demônios, não é isso. Mas aquele demônio, realmente, o capítulo 9, a partir do verso 14, você pode ler em casa, traz essa ideia, essa menção de que aquele espírito maligno trouxe ele ao estado de perder a audição e a parte oral, de falar. Verso 17, veja o capítulo 9, verso 17. Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. Está muito claro o evangelho. Bem, nós já comentamos sobre isso, mas a mensagem de Jesus no Monte da Transfiguração foi um preparo para a sua morte vicária, a sua morte lá na cruz do Calvário. Jesus está falando de humilhação,
está falando de morte, renúncia, perda. E por incrível que pareça, essa passagem que nós estamos comentando, que nós vamos comentar hoje de manhã, está falando de algo que os discípulos estavam totalmente desconectados. Enquanto Jesus está falando de um momento de abnegação, renúncia, morte, perda, os discípulos estavam preocupados em saber quem era o maior. Quem era que ia ocupar o ministério da economia, da fazenda, da Casa Civil, lá de Brasília. Eles estavam preocupados em quem iria ocupar o cargo maioral. E eles não estavam entendendo que Jesus estava falando da cruz, que Jesus estava falando dos valores, daqueles valores que Paulo disse que ele abraçou a morte, até a morte de cruz. Que ele se humilhou, que ele deixou a sua glória, que ele deixou o seu trono, que ele tornou-se de criador a criatura, que ele tornou-se de alguém que jamais pode ser tentado e se tornou homem para ser tentado em tudo. Enquanto Jesus está falando desde o capítulo 8, 9, 10 sobre a morte dele na cruz. Ele dá uma dica sobre isso ainda no verso 30. Nós não chegamos a ler o verso 30, vamos colocar na tela o verso 30 ao 32. E tendo partido dali, passavam pela Galileia e não queria que ninguém soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. E o verso 32 diz algo muito sério para nós. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Isso tem muito a ver com o Brasil. Muitos não estão entendendo, nem eu, nem você estamos entendendo o que está acontecendo. Nós temos falado sobre Abacuque, já falamos aqui, parece que o mal está triunfando. Parece que o Filho de Deus, parece que o Filho do Homem vai morrer naquela cruz e esse plano perfeito vai ser destruído, fracassado. Não. Havia uma propaganda de um shampoo na década de 80 que vendia na farmácia. Lembra, irmão Flávio? Denorex. Parece remédio, mas não é. Portanto, às vezes nós estamos com os nossos olhos fitos nas circunstâncias. Nós estamos com os nossos olhos observando aquilo que está muito nebuloso, não está muito claro. Os discípulos estão pensando em cargos, em funções, em títulos. E o próprio Cristo estava pensando na sua morte vicária. Foi para isso que ele veio. O Filho do Homem veio para levar naquela cruz do Calvário a nossa morte, o nosso pecado, a nossa condenação. Para consumar um plano perfeito que não apenas redundaria para aquela geração, mas para todas as eras, para todos os séculos que estavam à frente dele e dos apóstolos, porque muitas vidas seriam ganhas pela obra dele na cruz do Calvário, pelo poder da ressurreição. Seus olhos míopes, sua visão limitada, fazia com que eles não compreendessem, como disse Marcos, não entendessem o que estava por acontecer. E é nessa hora que eles discutem entre si quem é o maior dentre eles. Eles estão querendo a preeminência, eles estão querendo a projeção, eles estão querendo a grandeza, eles estão querendo especial distinção. A ambição deles era a projeção do eu e não a projeção do outro. Nesse mesmo Evangelho, capítulo 10, Jesus vai nos dizer: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Foi para essa missão que ele veio. O cristianismo tem como premissa essa visão de servir. O Rei da Glória estava dando o sinal da sua abnegação, da sua humilhação. Ele iria entregar a sua vida voluntariamente a favor dos pecadores, enquanto os discípulos estavam cheios de vaidade, soberba, discutindo entre eles qual era o maior. O capítulo 9, verso 33, diz que Jesus cutuca eles perguntando: por que vocês estão arrazoando aí no caminho, discorrendo sobre o quê?
Verso 34, mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho eles haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Até mesmo no finalzinho do capítulo de João, Jesus já tinha ressuscitado. Pedro estava preocupado com João, como é que ele ia viver lá na frente nos últimos dias. João estava preocupado com Pedro, com os discípulos, toda essa discussão, quem é que vai ser o maioral, quem é que vai assumir ali na frente, sobre todos, a primazia. E o versículo 35, Jesus diz, e ele assentando-se chamou os 12 e lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Os discípulos estavam pensando acerca do reino de Deus, em termos de um reino terreno. Eles queriam saber quem era o ministro da Casa Civil, da Fazenda, da Economia, porque na cabeça dos discípulos, eles estavam pensando nos 12. 12 tribos, 12 apóstolos, 12 pastas, bem diferente dos 38 lá de Brasília. 12 tribos, 12 apóstolos, 12 pastas. E essa mentalidade terrena não se estende apenas a esta passagem. Jesus ressuscita e lá em Atos capítulo 1, quando ele está subindo aos céus, a Bíblia diz que eles perguntam para Jesus, é agora que o reino terreno vai ser restaurado? E é interessante que Jesus disse, não vos compete saber agora, porque isso é o Pai que determinou os tempos e as épocas, os cronos e os kairóis que o Pai determinou. Mesmo com essa resposta, Jesus complementa, mas, conjunção adversativa, recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Era para eles irem pregar o Evangelho, anunciar às nações que o Messias veio, que mudou a vida deles. Mas mesmo Jesus dando essa palavra, subindo aos céus, eles tiveram a capacidade, no capítulo 1, antes do Pentecostes, escute, eleger o 12º, que ficaria no lugar de Judas Iscariotes, que se enforcou. A mentalidade deles era um reino terreno. A mentalidade deles era um reino visível, material. É lógico que esse reino visível, igreja, será um dia visível realmente para nós. Todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor e todo olho verá. Portanto, Brasil, abra os olhos. A nossa esperança não está nesse mundo terreno, a nossa esperança está em Cristo. Está vindo aí um reino eterno, inabalável, que reinará sobre a terra. E antes que ele venha, ele fará justiça na terra, julgará as nações e colocará seu plano em ordem. Aleluia. Os ímpios estão pensando que prosperam, que ganham, os mentirosos, os dissimuladores, os manipuladores, mas o reino de Deus é eterno, o reino de Deus é inabalável e ele está vindo e ele reinará com cetro de justiça sobre todas as nações. Não vamos colocar os nossos olhos postos e fitos apenas como os discípulos estavam ali. Quando os nossos olhos estão fitos nestas coisas, nossos valores se invertem. E Jesus está falando de morte, Jesus está falando de cruz. Se você pega os evangelhos sinóticos, por exemplo, o capítulo 9 de Lucas diz algo que me chama a atenção. Marcos não fala isso, João não fala, Mateus não fala, mas Lucas capítulo 9 diz que o semblante de Jesus, para os que o cercavam, era um semblante de que estava resolutamente, de forma intrépida, determinado a ir para Jerusalém, para a cruz. Seu semblante era de ir para Jerusalém, para morrer naquela cruz. E isso chama a atenção dos discípulos. Como seria um semblante de alguém que vai para a cruz? E esse semblante atraiu a atenção do evangelista Lucas,
que era médico, que era um companheiro de Paulo. E ele registra no seu Evangelho, capítulo 9, que o seu semblante estava resolutamente determinado a ir para Jerusalém. Portanto, nós devemos estar resolutos, sim, igreja, a passarmos pelo caminho estreito. Há muitos nessa igreja com famílias, estão passando privações, não econômicas, mas estão passando lutas, combates em várias áreas. Fora os combates ideológicos nas regiões celestiais, na política, na economia, esse medo que se instala na mente de muitas pessoas. Estamos enfrentando lutas aqui dentro. Estresse, burnout, esgotamento, cansaço, medo, desesperança, angústia, interrogações, dúvidas, faz parte do processo. O cristão entende que a vida dele é uma vida de renúncia, é uma vida de abnegação. O cristão entende que ele pode ser tentado, às vezes ele pode até cair, mas ele se levanta pela graça de Deus e retoma o caminho. O cristão entende que ele pode perder do ponto de vista terreno, mas do ponto de vista de Cristo ele está ganhando, crescendo de força em força, de glória em glória, de fé em fé. E há momentos, como Paulo enfrentou e escreveu, que parece que falta em nós a esperança. E parece que sucumbiremos e perderemos totalmente a batalha. Há sensações como estas na nossa caminhada. Jesus está pressentindo isso e os discípulos estão pensando em outros valores. Eles estão pensando quem vai ser o maior. O orgulho ainda é um dos pecados mais comuns na natureza humana. Em relação à ambição, as Escrituras Sagradas nos advertem que a soberba precede a queda. Em Provérbios 16, 18, nos diz que a soberba precede a queda. Os homens poderosos, o próprio Tancredo Neves, que teve a capacidade de dizer que nem mesmo Deus o impediria de ser presidente. O próprio Senaqueribe, no segundo livro de Crônicas, capítulo 32, verso 14 e 21, teve a audácia de dizer: eu entrarei em Jerusalém. Eu vou entrar em Jerusalém, eu vou te destruir, Jerusalém. Não confie no teu Deus, Jerusalém. Deus mandou um anjo que matou numa única noite 185 mil soldados da Assíria. E até hoje Senaqueribe nunca entrou em Jerusalém. Pelo contrário, ele nem entra e quando chega em casa, seus próprios filhos matam-no na sua própria casa. Porque a soberba precede a queda. Se eles estão buscando títulos e cargos, eles deveriam entender que não são cargos que nós devemos ir atrás. Os cargos vão atrás das pessoas certas. É interessante que as pessoas mais qualificadas, mais preparadas pela vida, não intelectualmente apenas, não academicamente, são os cargos que as chamam. Quando nós invertemos e começamos a buscar o cargo e deixar que essa ambição, até vista nos nossos políticos, em pastores, em seminaristas, em líderes, em gestores e subalternos a gestores nas empresas, são muitos problemas que enfrentamos. Nós sabemos o quanto às vezes numa empresa privada e até em área pública, recentemente, tempo atrás, uma gerente da Caixa Econômica me dizia que ela tinha que fazer vitrine para ser visível, vista para os grandes gestores da sua regional. Comparecer a certos jantares, comparecer a certas conferências para mostrar visibilidade, resultados, produtos, para ela crescer numa carreira executiva, num banco público da Caixa Econômica. Isso mostra o estresse, a tensão
de querer buscar, de querer estar ali. É lógico que nós podemos ter essas ambições, mas elas devem ser motivadas pela graça de Deus que nos direciona e nos conduz. Deus te conduzirá em triunfo e Ele te colocará em lugares altaneiros como a corça. Não busque, deixe que Deus apenas coloque em seu coração. Não vá medir esforços na sua força, com suas táticas e estratégias. A soberba precede a queda. Daniel também vai nos dizer daquele rei. Essa semana eu acordei, não sei porquê, mas talvez lembrando do ex-presidente eleito. E eu lembrei, meu Deus, tenha misericórdia desta alma. E me lembrei, quando me levantei da cama, de Saddam Hussein, que tinha uma grande estátua, que os Estados Unidos invadiram Bagdá em 2003, mesmo sem a concessão da ONU. Eles invadem, chegam em Bagdá e de repente aquela grande estátua com aquela mão, com um dedo indicador, indicando que eu sou, eu mando, eu faço e as coisas acontecem. Aquele homem foi achado pelos americanos como um rato num buraco. A Folha de São Paulo, no jornal, lembro até hoje quando eu estava com a minha esposa e minha filha indo de férias para o Nordeste para pegar um ônibus, para pegar um avião. Quando eu recebi o jornal Folha de São Paulo, na época, a manchete era o Saddam Hussein, todo empoeirado, morando num buraco como um rato, e fez um outro buraco para o oxigênio entrar. Foi entregue pelas autoridades norte-americanas ao judiciário iraquiano. E depois ali mesmo ele é julgado e morto. Que tristeza. Esse mesmo cenário, esse mesmo local onde é o Iraque, foi o mesmo local que Daniel esteve na Babilônia, onde a mão de Deus escreveu naquela madrugada, naquela orgia, naquele palácio: Mene, Mene, Tekel, Farsim, foste pesado na balança, foste achado em falta, hoje mesmo teu reino será tomado. Naquela mesma noite, o Império Medo-Persa tinha um informante, sempre existiu fofoqueiro e traidor. Um informante que informou todo o canal subterrâneo que dava acesso do lado de fora para o interior do palácio. Nabucodonosor não sabia que Isaías havia profetizado 200 anos antes, lá no capítulo 21, que Deus levantaria o Império Medo-Persa para subjugar a Babilônia e destruir a Babilônia. E Deus havia dito também que Babilônia seria usada por Deus para julgar a nação de Judá. A tal ponto que Abacuque questiona, como muitos questionaram aqui e ainda estão questionando: Senhor, por que que o mal triunfa sobre o bem? Quem estava na pregação de Abacuque que falamos deve lembrar que Deus disse a Abacuque: vai para a tua torre de atalaia. Fica na tua torre em stand-by. Hold on. Fique aí. Permaneça firme. E diz a Bíblia que enquanto ele está olhando para a Babilônia, Deus diz para ele duas palavras, duas frases: eis o soberbo, se referindo à Babilônia. Meu prazer não está nele. Mas diz para Abacuque: o justo viverá pela fé. Aguenta firme, porque o soberbo eu não tenho prazer. E logo em seguida, Abacuque dá 5 ais de palavras de juízo no capítulo 2. E Abacuque continuou na torre de vigia, como você e eu nesta manhã vamos sair daqui na nossa torre, na nossa posição, orando, porque o justo viverá pela fé e a mão de Deus julgará os soberbos, os arrogantes e os prepotentes. Aprendamos com a história. Leia a história da Bíblia de Senaqueribe. Leia a história de Nabucodonosor, leia a história do rei, do imperador Herodes, o Agripa,
que não deu glória a Deus em Atos 12 e instantaneamente, possivelmente, uma infecção intestinal sistêmica veio sobre ele e ele morreu ali mesmo por não ter dado glória a Deus. Lembre-se que não havia clavulim, nem amoxil, nem penicilina e benzetacil. Não havia antibióticos e esse rei morre lá em Atos 12. E ele achava que podia mandar e desmandar, e ele estava lá prendendo Pedro, prendendo Tiago, matando Tiago, irmão de João, foi decapitado. E Deus está sentado no trono, reinando e governando sobre todas as coisas, muda os tempos, muda as estações, faz como Ele quer e age como Ele quer no seu modus operandi. Enquanto os discípulos estão perdidos, desnorteados, pensando em cargos, Jesus está falando de uma abnegação, de uma perda, de uma morte, mas ao mesmo tempo, após a ressurreição, principados e potestades e Satanás seriam despojados pelo poder da ressurreição de Cristo Jesus. As lições que aprendemos nessa história, nesse livro, nessa passagem que nós vamos meditar são 4. Primeira, no reino de Deus, ser grande é ser servo. Capítulo 9, verso 35, vamos ler. Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Os valores do reino de Deus estão em flagrante oposição aos valores do mundo. No reino de Deus, a pirâmide social está invertida, está de ponta cabeça. O maior é o menor. E o que tem mais preeminência para Deus é o servo de todos. No mundo lá fora é bem diferente. Você é mais qualificado, você tem mais recursos, você tem mais bens, você manda. No reino de Deus você tem tudo isso, você vai ser servo. Você vai cuidar. Há uma igreja nos Estados Unidos que alguém me falou que a pessoa visitou e ao chegar lá, quem estava na diaconia servindo era um senador republicano nos Estados Unidos. Na entrada da igreja, o membro viu o senador. E o que ele estava fazendo? Levando os membros a tomarem os assentos, mostrando aonde tem uma vaga no santuário. Ele é maior do ponto de vista dos homens lá no Senado. Embora os senadores republicanos do Brasil precisam saber que eles são nossos servos. Nós é que pagamos as contas deles e nós somos os patrões deles. E por isso eles precisam baixar mais um pouco a crista e entender que eles são funcionários públicos, mantidos por cada um de nós. Não é para dar palestra em qualquer lugar, e para estar principalmente o judiciário, que hoje é mais palestrante do que juiz. O maior é o menor, que tem mais preeminência e é o servo de todos. O único estandarte de grandeza erguido por Cristo é a bandeira da humildade. Servir aos outros é a real liderança. Em vez de usar as pessoas, o líder serve. O verdadeiro líder tem um coração de servo. E para a filosofia do mundo, você só é grande se os outros estão servindo a você. Mas a mensagem de Cristo é que a grandeza que vem de você vai levar você a servir aos outros. Não para ser servido, mas para servir. A segunda lição que aprendemos nessa inversão de valores é que no reino de Deus, os menores são absolutamente importantes. Veja o capítulo 9, verso 36 e 37. Jesus pega uma criança, coloca no meio deles e tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Deixa eu explicar uma coisa muito importante aqui para as crianças. Às vezes nós estamos no século 21 e nós não sabemos.
A primeira pessoa que estabeleceu que crianças, na modernidade, elas são diferentes de nós adultos e que precisam de uma atenção melhor, foi Rousseau. Embora Rousseau era socialista, que nós poderíamos chamar hoje de um comunista. Mas é ele quem vai trazer a categoria de análise na pedagogia de infância. Você deve ter se assustado com uma das cenas terríveis do filme Os 300, onde o filme começa jogando crianças às bestas feras. Algumas eram comidas, estranguladas, rasgadas, e algumas se sobressaíam, até por livramento divino, por um propósito divino. As crianças não eram vistas naquela época como crianças, como hoje nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que nós chamamos no direito ECA. Nós temos hoje até instâncias e fóruns e espaços e instituições criadas, como o Conselho Tutelar, quando até eu e você enxergamos um transeunte tratando mal uma criança. Podemos entrar em contato direto com o Conselho Tutelar, que muitas vezes também é omisso, não responde à altura, não faz muita pressão. Já vivi casos e posso falar sobre isso, denunciamos e não foi tomada a providência. Mas nesse aspecto você tem instituições e naquele tempo as crianças não recebiam a atenção dos adultos. Vocês estão lembrados? Quer ver? Vou fazer uma pergunta aqui que vocês vão lembrar. Quem lembra de fotos antigas de 70 anos atrás, 80 anos, que as crianças tiravam fotos oficiais com a mesma roupa do pai e da mãe? Levanta a mão. Então a gente vai ver as fotos com as crianças vestidas até aqui, no braço, né, na mão, e a roupinha igual do pai e da mãe, ou seja, são pequenos adultos. Mas eles não entendiam essa diferenciação, essa parte cognitiva, pedagógica. Você vai. Na época não existia currículo, irmãos. Quem vai trazer currículo é Comênios, no século XVI. Ele que vai mostrar que cada faixa etária tem um currículo. Você não vai dar uma equação de 2º grau para um aluno de 1ª série. Você não vai falar de progressão geométrica para um aluno da 2ª série do ensino fundamental 1. Você tem um currículo. Eles não sabiam disso. É por isso que até na Revolução Industrial colocaram as crianças para trabalharem nas fábricas. Nos livros didáticos mostram que há crianças que trabalhavam 20 horas. Eram acordadas 5 horas da manhã em Londres para irem para as fábricas trabalharem. A visão que eles tinham eram de pequenos adultos. Eram adultos que não tinham, até crescer, mas não havia um cuidado especial. Não havia um cuidado pedagógico voltado para isso. Não havia estatuto da criança e elas eram despercebidas. Ser grande no reino de Deus é cuidar daqueles que são menos valorizados. Daqueles que são os mais carentes. Daqueles que são os mais necessitados. Às vezes, numa igreja como essa, mesmo pequena, você deveria dar uma olhada quem está ao seu redor. Quem está triste no culto, quem está abatido. O pastor não é onipresente. Você está presente em algum lugar deste santuário e você pode sentir a direção de Deus de atender a necessidade de alguém. E ao invés de eu e você buscarmos cargos, posições, nós deveríamos estar mais atentos à necessidade das pessoas que nos cercam. Eu não estou falando apenas da igreja. Esse é o grande problema das empresas, numa escola, numa universidade. Às vezes um professor está em aula, dando aula, mas ele não tem a capacidade de enxergar que aquele aluno está cortando e se arranhando com gilete. Ele não tem a capacidade de enxergar que aquela pessoa está à beira de um suicídio. Ele não está observando que aquele jovem está buscando a morte. E líder e servo de Deus, na perspectiva do reino de Deus, é aquele que enxerga a necessidade. É lógico que todos nós falhamos, nem todos nós vamos ter a capacidade de enxergar, de compreender situações, mas Deus pode nos dar o discernimento.
se estivermos atentos às necessidades das pessoas. Por que será que as multidões gostavam tanto de Davi e elas diziam: Saul matou a 1000, mas Davi a 10.000? É que na história de Davi havia toda uma preocupação. Ele andava com o povo, ele conhecia as necessidades dos seus soldados. Ele andava com os seus. E é por isso que foi tão fácil aclamar Davi rei. Não foi um rei populista, mas foi um rei que antes de ser rei, só chegou ao trono porque ele costurava alianças e relacionamentos com as pessoas. Ele sabia enxergar a necessidade, e é isso que Davi foi visto por Deus como um homem segundo o coração de Deus. Não é para uma visão individualista de si mesmo com Deus, mas é porque ele queria o bem-estar do outro, das pessoas. E ele contemplava. Veja que ele foi líder. Hoje, qual é o CEO? Qual é o empresário executivo, diretor que anda de jatinho, que vai querer ficar numa caverna com 400 homens que estavam, vamos ver lá os predicativos, endividados, não dá nem para dizer glória a Deus, amargurados e angustiados. Pois Davi foi esse líder. Ele estava com 400 homens endividados, amargurados, angustiados, autoestima lá embaixo. Ele foi líder destes homens. E foram estes homens que vieram trabalhar com ele no palácio, no ministério, agora curados e levantados. O maior no reino de Deus tem que servir. O maior no reino de Deus tem que se colocar à disposição dos carentes e dos necessitados. A terceira lição que aprendemos é que no reino de Deus a intolerância exclusivista não encontra guarida. Esse é um grande problema da igreja evangélica contemporânea. Alguns acham que a salvação só está naquela igreja. Alguns acham que Deus só está operando ali. Alguns pastores e crentes acham que a nossa igreja ou aquela igreja é a igreja do pedaço, é a igreja do momento. Essa é a visão míope. Jesus vai agora ensiná-los, porque os discípulos vieram contar para Jesus: tem um camarada ali expulsando o demônio, Senhor. Inveja, porque eles não expulsaram o demônio surdo-mudo. Aí agora está vendo o outro expulsando, estão com dodói, mimimi, reclamando. Por que você não foi lá expulsar? Por que você não foi lá expulsar o demônio? Agora o outro está expulsando em meu nome. E Jesus disse: quem não é contra nós, é por nós. Portanto, aprenda lá com ele a expulsar, ao invés de manifestar inveja. Veja o verso de número 38. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue. E nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. João está impedindo aquele homem de andar com eles, porque não fazia parte do clube apostólico G12. De não estar lutando alinhado com eles. Na teologia de João, somente o grupo dele estava com a verdade. Cuidado quando nós assumimos um papel de igreja de que só a Nova Vida, we are the best, só a Nazareno, só os presbiterianos, só os batistas. Uma vez batista, batista forever, para sempre. Não. Uma vez assembleano, para sempre. Nós somos os pentecostais. Não. No céu teremos surpresas. Vamos encontrar milhares de católicos convertidos, transformados. Vamos encontrar adventistas. Vamos encontrar nazarenos, metodistas, luteranos, presbiterianos. Vamos encontrar até alguns que estão fora da igreja, mas porque foram pisados, machucados. Não vamos encontrar alguns desigrejados rebeldes.
Nós vamos encontrar até alguns desigrejados, mas que se viam como igreja e não se levantaram contra a igreja, mas somaram para fazer a obra de Deus. Existem pessoas que estão hoje, infelizmente, fora da igreja. Não é para ser assim. A noiva de Cristo é imprescindível, é importante. Seja você um instrumento para arrebanhar essa pessoa que está machucada, ferida, e venha. Algumas não querem. Algumas acham que se bastam. Deixe que a vida ensine a elas. Mas a igreja, foi a ela que Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu não sou igreja sozinho. Eu preciso dos meus irmãos para sermos juntos igreja. Sozinho eu não sou. Em casa ficar sozinho não dá certo. Porque em casa não vai ter alguém que me corrija com amor. Que me olhe nos olhos e diga, você está precisando disso. Eu vou orar por você agora. E além disso, é na reunião dos santos que a igreja primitiva se reunia e aprendia, não leite, a doutrina dos apóstolos. É na reunião da igreja coletiva que lá em Atos 2 está escrito, eles, não é ele, eles perseveravam na sã doutrina, na oração, no louvor, na adoração, no servir uns aos outros. E aí a igreja se levanta, mas o exclusivismo, e quando alguém ousar dizer para você, só há salvação naquela igreja, eu vou dizer bem baixinho, cai fora, é seita. Porque todo lugar que se diz que é exclusivo da salvação, sabe quem disse isso? Uma instituição que usa o nome de Cristo dos últimos dias, que nasceu nos Estados Unidos, e o fundador recebeu a visita de um anjo, que pegou um livro da terra, enterrado, e esse livro foi restaurado, e o anjo entregou para ele, e olha a soberba, e o anjo disse para ele, mais ou menos assim, tu és o cara, you are the guy. Porque a partir de hoje, é você que vai restaurar a igreja que até ontem estava paganizada. Nenhuma delas presta. Mas você vai restaurar a igreja dos santos dos últimos dias. Imagina como ele se sentiu, Joseph Smith. O cara. Roberto Carlos perdeu de 10-0. E foi ele que achou. E essa igreja hoje ela está muito bem estruturada, muito bem estabelecida. Mas bastava conhecer Gálatas, capítulo 1. Quando a gente não conhece as Escrituras, você não tem o antídoto para tirar o veneno. As Escrituras dizem em Gálatas 1, se um anjo do céu descer e pregar um outro evangelho, disse Paulo em Gálatas 1, não receba, é anátema, é maldito. Ele trouxe um outro evangelho. Ele disse que a salvação está lá, que aquela igreja tem os santos, veja a placa, dos últimos dias. Por que dos últimos? Porque dele para trás não presta. E esse é o grande perigo, a grande soberba. Inclusive nós evangélicos temos que parar de estar falando mal de católicos. Não. Há muita gente na igreja católica temente a Deus. E lembre-se, Santo Agostinho Martinho Lutero era católico. Calvino também era católico. John Knox. Todos esses homens nasceram no século XVI, século XV. Até o século XV era a igreja cristã, apostólica. Infelizmente com a base romana. Mas no momento que Deus começa a soprar, Deus vai trazendo a revelação. E quem tem ouvidos, ouça e obedeça. Então esse é o perigo. Eles se acham the best, se acham os melhores. Versículo 40. Pois quem não é contra nós é por nós. Portanto, aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Infelizmente, muitos religiosos têm a pretensão de serem os únicos
que servem a Deus. Eu vou ler uma história rápida com vocês em Números 11, 26 a 29. Abra sua Bíblia, essa história é interessante. Josué, olha gente, Josué era um líder maravilhoso, maduro, equilibrado. Mas teve uma hora que ele achou assim, ô Moisés, por que Eldade e Medade estão profetizando? Manda eles se calarem. Por que eles estão falando? Por que eles estão profetizando? Vamos ver a resposta de Moisés para Josué. Capítulo 11 de Números, verso 26. Porém, no arraial ficaram 2 homens. Um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, com E maiúsculo, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Mas Josué achava, como muita gente acha, quem canta melhor sou eu. Quem profetiza melhor sou eu. Quem prega melhor sou eu. E então ele correu um moço, que no caso foi Josué, e o anunciou a Moisés e disse, vamos, Eldade e Medade, o que é que ele falou? Profetizam no arraial. Versículo 28. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe-lo. Olha, vamos proibir. Porém Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhes desse o seu espírito. Ô Josué, deixa ele profetizar, Josué. Deixa ele cantar, deixa ele ministrar. É lógico que Paulo vai depois dizer à igreja que não se pode colocar gente neófita. Uma vez eu vi uma pessoa que veio do ocultismo aqui no Brasil, e em um mês de convertida, essa pessoa já estava pregando e dando testemunho. Não pode. Como é que alguém que nem se libertou ainda de receber as entidades? Como é que alguém que não tem nem a sã doutrina formada, nem se batizou nas águas, já está pregando? Não é isso? Correto? Mas nesse caso aqui, eles já tinham saído do Egito. Eles já estavam peregrinando ali no deserto, no período de 40 anos. Era uma caminhada. E Josué achava que somente ele e o grupo de levitas podiam profetizar. E é nessa hora que Deus corrige Josué por meio de Moisés. E qual seria o remédio para nós? Filipenses 1, 14 e 18. Vamos colocar na tela. Filipenses 1, 14 e 18. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. É Paulo que está dizendo. E alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aleluia. E ainda o 17 e 18. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. 18. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Paulo entendia que ele não era exclusivo, que a sua mensagem não era exclusivista. Ele sabia que havia muita gente pregando o Evangelho. Bem antes de Paulo chegar, existia Barnabé. Existiam tantos outros que estavam ali, e ele chega, e ele diz em uma das cartas, eu cheguei diante das colunas da igreja de Cristo, que era Pedro, que era Tiago e que era João. E Paulo foi humilde, em não chegar numa arrogância dizendo, olha, eu tenho formação, eu andei aos pés de Gamaliel. Pelo contrário, ele considerou o seu currículo como esterco e se humilhou, e Deus o honrou e depositou sobre ele uma unção apostólica tremenda, ao ponto dele mesmo dizer, Deus deu muito mais a mim, mas não por mim,
pela graça de Cristo na minha vida. Que sejamos humildes, que paremos de olhar para outras denominações e achar que elas estão erradas, falar mal delas. É verdade que existem algumas seitas, e não me compete aqui dizer o nome das seitas, mas você vai ter o discernimento. Mas cuidado com o espírito de arrogância. Há muitas denominações que eu conheço que, assim que você conhece essa pessoa numa festa, a primeira pergunta que é: qual é a denominação? É assim que alguns fazem, e quando você responde de tal denominação, o semblante da pessoa cai. Como quem diz: ah, não faz parte do establishment. É mais ou menos isso. Não faz parte do status quo. Mas que status quo? Dos homens, dos soberbos, dos arrogantes, que se perdem que Deus pode fazer coisas tremendas por meio de pessoas simples e que falam até nós vai e nós foi. Eu costumo dizer que a ex-primeira-dama, esposa do Fernando Henrique Cardoso, na época que um pastor evangélico teve a oportunidade de pregar para ela, ela não deu atenção em nada à pregação tão erudita que ele preparou. E quando ele terminou, alguém o chamou em particular e disse: ontem à noite ela estava em X lugar, recebendo imposição de mãos de pessoas do ocultismo, que eu não vou entrar em detalhes, que estamos ao vivo. E ela estava pedindo reza forte, porque estava com uma baita de enxaqueca e entendia que só as entidades podiam resolver. Um dia antes. Moral da história: nem sempre a pregação do evangelho vai ser só por palavras, mas Paulo disse: eu cheguei até vós em Corinto com demonstração de poder e em palavra. Talvez para algumas pessoas é só orar, colocar a mão na cabeça, repreender o mal e ministrar e deixar Deus realizar o milagre e a cura, do que palavras persuasivas de sabedoria humana. E as pessoas ouvem por educação, mas não aceitam, questionam, porque as mentes estão cauterizadas e dominadas pelo Deus deste século. É preciso o poder de Deus na nossa vida para quebrar as cadeias. Vamos avançar, a quarta lição. O reino de Deus exige renúncia de tudo aquilo que nos afasta da santidade. Agora não se assustem. Agora a espada virá com mais força. O reino de Deus é o reino de santidade. E Jesus vai falar aqui no capítulo 9, verso 22, de 3 elementos que nós precisamos amputar. Não é amputar o olho, não é amputar a mão e não é amputar o ouvido, amputar o pé. Tudo que se constitui tropeço no caminho da santidade, segundo Jesus, deve ser radicalmente removido. Jesus vai usar 3 figuras: olhos, mão e pé. Não se assuste com as palavras de Jesus, ele não é nenhum louco. Ele não está falando de você arrancar o olho, de você arrancar a mão, mas ele está falando de um discipulado radical na nossa vida para promover em nós santidade. O que ele está querendo dizer é que o que vemos, o que fazemos e aonde andamos com os nossos pés podem constituir tropeços para a nossa alma. A nossa mão vai simbolizar as coisas, a maneira de fazer as coisas. O nosso pé vai representar o nosso caminhar pelo mundo. E o nosso olho é a figura de todos os desejos que surgem do coração. Agora vejam, capítulo 9, verso 23. Porque em verdade, verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte... eu estou no 11, perdoe-me. É no capítulo 9, verso de número 43. E se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida
do que tendo as duas mãos, ires para o inferno. Versículo 45, se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés, seres lançados no Giena, que ele usa a palavra grega para inferno. E o versículo 47, e se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que, tendo os dois, seres lançados no inferno. Jesus está ensinando que nós devemos ser radicais na remoção de qualquer obstáculo que se interpõe no nosso caminho de santidade com Deus. E essa erradicação, na linguagem dele, foi uma intervenção cirúrgica tão dolorosa, e vai ser dolorosa para a nossa alma, como arrancar um membro do nosso corpo. O que eu quero dizer para os jovens, para os adultos, é que existem coisas na nossa vida que precisam ser arrancadas, radicalmente. Existem lugares que nós podemos até entrar, porque tudo nos é lícito, mas nem tudo convém. Existem maneiras de fazer as coisas com as nossas mãos que para o mundo é normal, mas para o reino de Deus não é normal. Existem formas de burlar, de enganar. Um livro obsceno que deve ser queimado. Uma foto escandalosa lá do Instagram que deve ser destruída. Um filme destruidor da alma. Tem crentes que amam Sexta-feira 13, pastor, que deve ser condenado. De laços sociais sinistros, de amizades que estão destruindo o seu relacionamento com Deus, que você não quer cortar, que você não quer abnegar. E eu espero que alguns não tenham deixado de vir por causa da abertura da Copa em Catar. E eu espero que alguns não estejam aqui pensando como é que está sendo a abertura da Copa. Agora, corta, amputa, lança fora aonde está o teu coração. Eu recebi uma proposta de uma igreja na Copa, anteciparmos o jogo. Porque vai ser às 6 horas, pastor, no horário do culto. Faz o culto às 4, no horário de verão, sol quente. Não, Deus não pode ser trocado por uma bola. Deus não é Deus de bola. Deus não pode ser trocado por 22 homens jogando, que sabe-se lá se eles estão jogando pela sua nação ou pelo din-din dos salários que os times oferecem. E às vezes nós estamos falando e pensando que é maconha, que é cocaína, que é álcool, que é prostituição, mas é tudo aquilo que prejudica a nossa caminhada. E Jesus está dizendo, arranca este olho, arranca esta mão, arranca. É uma intervenção radical. E para ter santidade, a intervenção tem que ser radical para a alma. João escreveu a sua carta dizendo, João era pastor, ele sabia falar no diminutivo, meus filhinhos, meus amados, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque tudo que há no mundo, há concupiscência dos olhos, a soberba da vida. E há concupiscência, como falam aqui os piracicabanos, da carne. E este grande inimigo está em nós. E Paulo vai dizer em Colossenses 3:5, nós vamos colocar na tela, façam, pois, morrer a vossa natureza terrena. Matem-na diariamente. É esse tentáculo de Adão que está em nós, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Jesus está dizendo para aqueles discípulos, se o teu olho te faz tropeçar, corta. Se a tua mão te faz tropeçar, corta. Se o teu pé te faz tropeçar, corta. Mas como, Senhor? Ele não está falando fisicamente.
vai doer para a alma. E dói. Porque é preciso desligar, é preciso cortar. Inclusive, convívio com certas amizades que mais prejudicam a nossa vida. Porque terminamos honrando mais aos homens do que a Deus. E por fim, o reino de Deus revela que existe uma condenação eterna para aqueles que rejeitam o caminho da santidade. O versículo de número 43, 44, toda essa passagem até o 48, Jesus vai falar do inferno. Não lhes morre o verme, verso 44, nem o fogo se apaga. Versículo 45, ele diz, seres lançados no inferno. 46, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E ainda no verso 47, a última frase, serão lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Que pena que um dos filósofos do existencialismo, extremamente deprimido, veio ao Brasil, se não me falha a memória, em 1972. Um francês chamado Jean-Paul Sartre, o pai do existencialismo. Sartre teve a capacidade de dizer que o inferno são os outros. Para ele não existia inferno. É tão fácil, né, dizer que o inferno são os outros. Mas o inferno para ele era o homem inimigo dele, que pensava contrário a ele. Infelizmente, muitos pensam que o inferno é uma figura mitológica, mas Jesus disse que é uma realidade solene. Como é que Jesus vai falar de inferno se os apóstolos nunca tinham ido para o inferno? E para falar de inferno, ele vai usar uma palavra grega que aparece aqui várias vezes, chamada Giena. Giena é aquilo que lá em Apocalipse nós vamos encontrar um lago de fogo e de enxofre. Essa expressão Giena vai surgir no grego, na Septuaginta, porque nos dias de Cristo havia um local na cidade de Jerusalém, onde era o vale de Inom. Havia uma porta do lixo, do monturo, de frente para esse vale. Foi nesse vale do Inom que nos dias daquele rei terrível chamado Manassés, ele mandou sacrificar os seus filhos vivos ao deus Moloque. Era um deus que tinha 2 braços estendidos para ofertar crianças vivas e elas eram queimadas à noite. Esse Moloque de hoje se chama aborto. Esse Moloque de hoje se chama rituais satanistas que pedem vísceras e órgãos de crianças vivas. Muitas delas que desaparecem da cidade e que são colocadas naquela listinha da Bandeirantes, da Anhanguera, lá no pedágio, que estão desaparecidas. Esse deus Moloque pede sacrifícios até hoje, e de madrugada à noite, em Jerusalém, se ouvia mais ou menos assim, no silêncio. E quando eles chegavam de manhã e passavam pelo vale do Inom, onde era o lixo queimado e o local das feitiçarias das madrugadas, o odor de enxofre era notório. E era ali, assim como quem já passou por um local onde o lixo é queimado, o fogo nunca se apaga, tem combustão contínua e vermes se alimentando das bactérias e da putrefação, da decomposição dos cadáveres de animais e até de crianças vivas no vale de Inom. Passar durante o dia por aquele lugar, era ali que eles diziam, que Hades, não é o suco de caixa não, ali é Hades. Que Hades quer dizer, que tormento. E pensavam, que higiena, que horror, esse fogo e esse enxofre e esses vermes. E Jesus está falando metaforicamente de uma realidade que existe. Lá também haverá não decomposição, mas juízo contínuo de alguém que nunca conseguirá obter a esperança, porque a esperança é aqui nesta terra, em Cristo Jesus, de que teremos uma vida eterna e não perdição eterna. O fogo nunca se apaga, o verme nunca morre, nesse lugar chamado
Giena, que Jesus explica. E é ele que descreve como lugar de tormento. E Jesus está nos mostrando que pelos valores, pelas decisões que nós tomamos e escolhemos, nós podemos migrar e caminhar com ele por toda a eternidade para a vida eterna. Quem tem o Filho de Deus, disse ele, tem a vida eterna. Mas eu cheguei ao final e talvez, pode ser que você tenha feito essa pergunta, eu já fiz. Há 3 frases que Jesus vai citar aqui que eu considero, na minha opinião, eu posso deixar para o pastor Felipe pregar hoje à noite, brincadeira, que são as 3 expressões mais fortes do Evangelho de Marcos, que quando eu li, eu não entendi. Hoje está mais claro, eu consegui buscar as respostas, ver os textos de Levítico falando do sal, e parece que essas 3 expressões, ele finda o discipulado aqui com seus discípulos, que estavam preocupados mais com as coisas terrenas, mais com títulos, mais com posições, enquanto Cristo queria ir para a cruz. Ele diz para nós essas 3 frases. Vamos tentar encerrar com elas. Verso 49. Porque cada um será salgado com fogo. O que ele quis dizer com isso? Você deve ter pensado, se salga com sal. Mas há um detalhe. Todo sacrifício judaico deveria ser salgado antes de ser oferecido a Deus no altar. Vamos colocar na tela Levítico 2:13. Esse sal era chamado sal sacrificial, que era o sal do pacto. Veja, toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar. O sal de quem? Leio. O sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Irmãos, Deus não gosta de carne putrefata. Deus não gosta de carne em decomposição. Eu fui para algumas festas que a gente é convidado, né? E em todo lugar, casamento, aniversário, mas eu tenho visto e observado como as pessoas, naquela época eram só mulheres, mas agora são homens. E principalmente também, continua ainda as mulheres, a forma sensual de se vestir. A falta de respeito pelo seu próprio corpo. Mas os grandes avivalistas do século XX, Tozer e Spurgeon do século XVIII, dizia que quando olharmos para alguém extremamente sensual, lembre-se, não fique focado no corpo dele ou dela. É o coração dela que está sendo revelado ali. São as motivações, são as intenções. Então nós devemos ter muito cuidado com a vestimenta, com a roupa, né? Com a sensualidade do nosso corpo, que Paulo vai dizer que a sensualidade do nosso corpo é para o nosso cônjuge. Não é para mostrar no Instagram. Não é para exibir e colocar em fotos que destroem até famílias e casamentos. E eu não estou falando só de jovem, de vidas adultas. Cuidado. O sal é para impedir a putrefação. Ele chama o sal do pacto. E a adição desse sal é que tornava o sacrifício agradável a Deus. E uma vez que a carne agora está com sal, ela vai para o fogo, para o altar de Deus. Não é assim? Cadê os churrasqueiros daqui da igreja? Não é assim? Não põe o sal antes para depois ir para o fogo? Depois vai para o fogo? Então Jesus está dizendo, cada um será salgado com fogo. O fogo é o sal que faz a vida aceitável a Deus. E você deve perguntar para mim, mas que fogo é esse? Esse é o fogo da perseguição. Esse é o fogo do sofrimento. Esse é o fogo da purificação. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 7, e capítulo 4, que ele vai colocar, 1 de Pedro 4:12, Pedro diz que o sofrimento, 1 de Pedro 4:12, nos diz que o sofrimento, nós não devemos estranhar o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a quê?
destinado a quê? A provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Esse fogo, esse sal salgado ali com fogo, essa carne salgada com fogo, é uma figura que Cristo está dizendo que nós vamos passar pelo fogo. Nós vamos ser aprovados pelo fogo. Assim como a carne só poderia ser aceita no sacrifício se eles incrementassem e colocassem o sal chamado de aliança do teu Deus. A segunda frase complexa, no verso 50, diz: bom é o sal, se o sal vier a tornar-se insípido. Como lhe restaurará o sabor? O sal é bom e a vida seria insuportável sem ele. E o sal tem duas características, vamos lembrar? Preservar. Lembre-se, nós temos que dizer aos nossos netos, né? Os nossos netos estão tudo acostumados, e filhos, com um computador, notebook, mas não tinha geladeira General Electric na Inglaterra no século XV e XVI. Os reis foram buscar as especiarias na Índia. Lembram? Uma delas, a carne seca. Sabe quanto tempo levava uma viagem? Né? O ex-presidente que foi eleito pegou um aviãozinho, um jatão, para pegar e ir lá para a região do Egito, no COP27, cujo avião nem tem e pode entrar no Brasil, porque de tão caro que é os impostos, e libera 50 mil toneladas de dióxido de carbono. E eles foram lá discutir para a gente, daqui a alguns anos, andar de bicicleta, enquanto eles estão andando de jatão. Segundo o jornal que eu li, só de jato foram 400 jatos que chegaram no Egito, de grandes executivos que foram jogar dióxido de carbono na atmosfera, pensando em nós, meros mortais, para andarmos de bicicleta nos próximos anos no planeta Terra. E carros elétricos maravilhosos, que por comando obedecem às normas e às regras que nós damos pelo celular. Só que esses carros, eles custam, em média, 700 a 1 milhão de reais. Quando vamos comprar? Quando Jesus voltar. Portanto, que bom essa pauta climática maravilhosa, mas isso tem nome: hipocrisia. E nós estamos aprendendo com Cristo que os nossos valores são outros, que nós não somos do politicamente correto. Porque o politicamente correto, ele olha o cisco do outro e se esquece da trave que está no céu. E esse é o grande problema, a começar de mim e de nós, irmãos, de olharmos para os defeitos das pessoas, julgarmos e esquecermos das nossas faltas e dos nossos erros. Jesus está dizendo que nós somos o sal e vamos preservar este mundo do juízo enquanto estamos aqui e dar sabor. Só que ele disse: cuidado, o sal pode perder o seu sabor e tornar-se insípido. O que nós estamos vendo nesta eleição e pós-eleição é que muitos crentes mostraram quem de fato eles são pelas escolhas de quem eles votaram. Esses crentes estão denotando o que Jesus disse: cuidado quando o sal se torna insípido. Cuidado com cantores que fazem culto ecumênico e que foram até a uma certa emissora dizer que o Brasil não é do Senhor Jesus. Mas alguém disse isso? Mas nós dizemos que o Brasil é do Senhor porque todas as nações da terra estão diante do Senhor. E Ele é soberano. E ele disse para uma grande jornalista: Deus não é Deus, o Brasil não é do Senhor Jesus, o Brasil é dos brasileiros. Ah, conta outra. E é esse mesmo cantor, artistas, políticos, que se dizem evangélicos, que andam conosco e que votam em pautas. E Jesus está dizendo, contrária à palavra, e Jesus está dizendo: o sal está se tornando insípido. E a terceira e última frase: tende sal em vós mesmos,
e paz uns com os outros. Os antigos diziam que não havia nada no mundo mais puro que o sal, porque procedia de duas fontes. O sal procede de duas fontes, segundo eles, naquela época, do sol e do mar. E aqui nós devemos tomar o sal, não no sentido sacrificial, mas no sentido doméstico. Nós devemos lembrar que Jesus está dizendo para cada um de nós que esse sal deve ser a prática da santidade e do amor. Que nós devemos ter uma relação com Deus e com os homens. E discípulos que têm sal em si mesmos e se deixam salgar por Deus e para Deus, não vivem para si, vivem para servir. Que o sal nos ajude a preservar. Que o sal nos ajude a sermos saborosos. Como disse Paulo aos Colossenses, que vocês sejam o bom perfume de Cristo ao redor daqueles que lhe cercam. Basta uma pitadinha de sal no feijão. Que sabor! Na carne, no peixe. Lá em casa o sal vai para a mesa. É quase tudo insosso. E basta a gente comprar um peixe lá fora já frito ou cozido, que a gente sente como nossa casa tem pouco sal. Mas é o sal da cozinha. Porque nós queremos ser, e nós como igreja, sermos o sal para fazermos a diferença. Jesus encerra este discurso falando de sal em 3 frases aparentemente complexas, mas que o auditório daquela época entendeu profundamente. Que Deus nos abençoe. E finalizo na tela, enquanto você fica de pé, Romanos 12, 18. Vamos ler? Romanos 12, 18. Todos juntos? Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Cuidado para não entrar em briga pós-eleição, em conflito. Nós somos da paz. Uma irmã lá no tênis clube dizia para mim, eu sou da paz, pastor. Eu digo, eu também. É que uma irmã brigou com ela por causa de imagem. Ela dizia, eu sou da paz. Às vezes, não adianta falar que nós somos da paz. Nós temos que ouvir certas coisas, enxergar certas coisas e ficarmos calados. E deixar que Deus peleje por nós. A resposta maior e última virá dele. Ele é soberano. Ele é soberano. Amém? Quero orar por você. Orar pela igreja. Para que continuemos sendo esse sal da terra. Um sal que vai preservar. Um sal que vai dar sabor. Pai querido, nós te pedimos perdão hoje como igreja. Pelas nossas buscas erradas. Pelas nossas motivações erradas. Pelas nossas decisões erradas. Por lugares que nós colocamos os nossos pés que o Senhor não se agrada. Por hábitos e práticas que precisam ser radicalmente cortados hoje. E nós ouvimos aqui que o Senhor está chamando a atenção para cortar a mão, cortar o pé, cortar o olho, que estão atrapalhando a nossa caminhada. É uma intervenção cirúrgica que vai doer para a nossa alma, mas que vai redundar frutos para a eternidade. Nesta manhã nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pela forma como muitas vezes nós atribuímos ao outro as coisas erradas e sempre condenamos no incrédulo, no ímpio, as coisas erradas. Mas nós também pecamos, nós também somos pecadores, nós também somos falhos e podemos ser até hipócritas de exigirmos tanto, falarmos tanto do cisco, e esquecermos a trave que está em nós. Nós te pedimos perdão e a começar da minha vida, da vida das nossas ovelhas, dos nossos irmãos, venha tratar a tua igreja brasileira em santidade, em temor. E venha nos dar, a partir desses ensinamentos e dessas reflexões de Marcos, maturidade. Mas temos a certeza de que aquele que começou a boa obra em cada um de nós vai completar, vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor, levanta o teu povo, que saiamos daqui mais convictos e mais cônscios do quanto este olho, esta mão,
este pé, estão atrapalhando a nossa vida. Que o Senhor nos ajude, nos fortaleça. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz.